narguile, vape, né? Quão isso daí pode lascar toda a pessoa lá dentro? Esse é um assunto bom também, viu? Porque sabe que desde a década de 80 existiu um movimento mais intenso no Brasil de redução do consumo de cigarro tradicional, que era amplamente divulgado e utilizado naquela época. Aliás, eu não sei se vocês já assistiram, eu estava assistindo aquele documentário do Silvio Santos, sabe? Que tá, acho que está na Star. E vocês viram esse documentário do Silvio Santos? Eu só Não é ouvi um falar só. documentário. Não é um documentário. É uma série que fala sobre o Silvio Santos. Aliás, foi, pelo que eu andei pesquisando, bem criticada pelas pessoas que viveram aquela história, mas não é sobre o quão boa ou não é, o quão fidedigna ou não é a história contada por ela da vida do Silvio Santos que eu quero falar. O que eu quero falar é que ali eles estavam trabalhando um programa do Silvio Santos num domingo, etc. E daí foi feita a propaganda, e vocês vão lembrar disso, porque vocês são também mais velhos, daqueles cigarretes de chocolate, que não sei se Lembramos. vocês lembram disso, né? E daí o que acontece? Acho que o Lombardi fez a propaganda, né, na série, e eles distribuíram esses cigarretes para as pessoas do auditório. E tinha um monte de criança. E as crianças ficavam brincando com o cigarrete assim na boca, imitando o hábito de fumar. Então, esse era o modo de operação da indústria do tabaco naquela época para fazer com que as pessoas utilizassem mais e mais cigarros tradicionais, e era amplo, era bonito, era sexy, os comerciais eram incríveis. Eu colecionava várias caixinhas de cigarro quando era criança, tal. Ficava atrás de bituca de cigarro na rua para poder fumar, porque meu pai fumava, meu tio fumava, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas desde a década de 80, né, existiu um movimento mundial para reduzir o número de tabagistas, de pessoas que fazendo uso de cigarro tradicional. O Brasil foi signatário dessa convenção e começou a adotar as políticas, as diretrizes dessa convenção. Então, começou uma série de questões internas para reduzir. Então, esses produtos do tabaco foram mais taxados, ficaram mais caros, teve as leis anti-tabaco em lugares fechados, proibindo as imagens de advertência atrás das caixinhas, tal. E tudo isso deu muito resultado, né? O Brasil, se a gente pode listar as coisas boas do Brasil, certamente a redução no consumo de tabaco está entre as coisas boas que aconteceram, que foram conquistadas por esse trabalho duro que foi feito. Hoje, o número, bem menor que aquela época, ele está estabilizado, o que é mais um desafio, estabilizado em termos de cigarro tradicional. Então, reduziu muito o número de usuários de cigarro tradicional, que é aquele cigarro que a gente compra na padaria, etc., né? Mas ele estabilizou ali e agora precisa de uma nova injeção de ações para tentar diminuir ainda mais esse número, porque ainda que ele esteja menor do que ele foi, ele, em números totais, representa bastante gente. E o tabaco é a principal causa, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Mata muita gente, mais de 8 milhões de pessoas por ano. Caramba. E considerando o uso direto do tabaco, considerando o fumo passivo, que é a pessoa que não fuma, mas que ingere aquela fumaça, expelida pelo fumante, também que sai pelo, pelo cigarro, né? Aquela fumaça que é gerada ali, que não
e também considerando uma terceira via de exposição ao tabaco, que é aquilo que deposita na superfície, reage com outras substâncias, e a gente, por meio das mãos, por exemplo, tem contato e leva para o rosto, leva para a boca, etc. Então, tabaco mata muito. O tabagismo mata muito. E, assim, nos 2 últimos anos, nós temos no mundo o Dia Mundial Sem Tabaco e no Brasil o Dia Nacional de Controle do Tabaco. E nos 2 últimos anos, as campanhas promovidas pela Organização Mundial da Saúde falaram bastante sobre o impacto do tabaco no meio ambiente, porque se pensa muito sobre... se discute muito sobre essas mortes, essas 8 milhões de mortes causadas pelo fumo direto, pelo fumo passivo e pela terceira via de exposição, mas não se leva em consideração as mortes que ocorrem por conta, por exemplo, do desmatamento que é causado pelo plantio do tabaco, pelo uso excessivo de agrotóxicos para o plantio das monoculturas de tabaco, e isso são... o uso da terra, o uso excessivo da água, a contaminação da terra, a contaminação da água por conta desses agrotóxicos, o próprio monocultivo de algo é, em partes, prejudicial para o solo e tudo aquilo que toda essa cadeia de produção do tabaco gera em termos de gases de efeito estufa, e a partir disso ainda o descarte das bitucas e tudo aquilo que demora anos para ser retirado do meio ambiente. Então, o tabagismo não mata somente essas 8 milhões de pessoas, mata muito mais, porque esse desmatamento, essa contaminação da água, esse uso excessivo de agrotóxicos por agricultores familiares que moram onde trabalham e sofrem com ansiedade, depressão, suicídio, casos de intoxicação aguda e crônica, e todo o meio ambiente impactado com isso. Então, o tabagismo mata muito mais, e isso tem sido amplamente discutido pela comunidade científica, e esses temas têm sido estimulados pela Organização Mundial da Saúde, etc. Então, existe todo um mecanismo de combate ao tabagismo, e como eu disse para vocês, desde a década de 80 isso tem diminuído. Mas a indústria do tabaco tem se renovado, se reinventado, e nesse bojo dessas coisas novas, tem se investido no narguilé e no cigarro eletrônico. Então, o narguilé é tido pelos adolescentes e jovens adultos como uma forma segura de uso do tabaco. E existe todo um patrocínio, um incentivo da própria indústria do tabaco sobre a divulgação do uso dessas substâncias nas redes sociais, com influenciadores e etc. E o narguilé não tem nada de não nocivo, ele é extremamente nocivo à saúde. Existe uma falsa crença de que a água naquele dispositivo pode filtrar substâncias tóxicas e etc. Isso não é verdade. Então, ali existe uma produção muito maior de fumaça, de monóxido de carbono, um potencial muito maior de causar intoxicação. Não há regulamentação para isso. Então, por exemplo, no Brasil, quem faz uso, usa e não sabe nem o que está utilizando, né? Porque não há regulamentação para isso. Além disso, as pessoas acabam utilizando bebida no lugar da água ali, bebida alcoólica, e usando outras drogas, queimando outras drogas naquele narguilé. Então, tudo isso é muito prejudicial para a saúde. Óbvio que
existem discussões sobre, por exemplo, o cigarro tradicional, a pessoa utiliza vários cigarros por dia, e no narguilé, geralmente, essas pessoas utilizam vez ou outra, em rodas de amigos, então a frequência de uso é menor, mas a quantidade daquilo que se utiliza, quando se utiliza, é muito maior. Mas tem gente que usa narguilé todos os dias, tem gente que não divide o narguilé numa roda de amigos, tem gente que utiliza sozinho, e mesmo o uso em roda de amigos, a piteira compartilhada traz uma série de contaminantes que podem causar infecções e etc. Então, é extremamente prejudicial, não existe regulação para isso, a não ser a proibição da venda para menores de idade e o não uso em ambientes fechados, mas não existe regras para essa produção dentro do país, então o que se consome, o que se utiliza, não se sabe muito bem o que existe dentro daqueles produtos que são utilizados para se utilizar no dispositivo do narguilé. Então, isso tudo expõe essas pessoas que utilizem a mais e mais possibilidade de efeitos tóxicos. As famílias acabam, por falta de informação, encarando o narguilé como algo não prejudicial. Então, se o adolescente aparece fumando, a família vai brigar, mas se aparece com um dispositivo como o narguilé, a família vai usar junto, e aquilo é muito prejudicial, causador de intoxicações. Mas daí a indústria do tabaco foi mais a fundo, e não é de hoje, não é de ontem, já há um bom tempo. Existem os dispositivos eletrônicos para fumar, mas eles vêm sendo reinventados, inovados, etc. E hoje são extremamente tecnológicos, os cigarros eletrônicos e outras formas de uso e etc. E esse é um assunto muito complexo, porque, assim, no Brasil, o uso não é proibido, mas o comércio e a produção e a importação é proibida. Então, quem comprou fez errado de ter comprado aqui dentro, porque é proibido, né? O uso não é proibido. Agora, óbvio que se você for num país onde o comércio é liberado, compra e volta para o Brasil, aquilo é teu, né? Então, não é ilegal você ter o dispositivo, mas é você adquirir, comprar, vender ou produzir aquilo. E é verdade, sim, que o cigarro eletrônico ele tem menos substâncias tóxicas que o cigarro tradicional e que o narguilé, mas ele também tem substâncias tóxicas e cancerígenas, carcinogênicas. Então, ambos são prejudiciais. Cigarro tradicional, narguilé, cigarro eletrônico. Quando se pensou em cigarro eletrônico lá atrás, pensou em algo que pudesse reduzir os danos do uso de cigarro tradicional. E existem muitos países que utilizam o cigarro tradicional não como forma de combate à dependência à nicotina, porque o próprio cigarro eletrônico você vai fazer uso de nicotina, mas como forma de redução de dano, porque a quantidade de substâncias tóxicas num cigarro tradicional é muito maior do que num cigarro eletrônico, ainda que existam substâncias prejudiciais ali. Então, não se busca, em alguns países, com o uso de cigarro eletrônico, tratar a dependência à nicotina, mas reduzir o dano causado pelo uso de cigarro tradicional. Então, os pesquisadores, os cientistas que trabalham com redução de danos, vêm com essa possibilidade de redução de danos no cigarro eletrônico, e isso, de fato, é algo muito importante. O problema é que a utilização no Brasil do cigarro eletrônico como uma prática de redução de danos, ela não é viável, porque no Brasil, como eu disse para vocês,
o comércio e a produção é proibida, né? A importação é proibida. Então, não há regulamentação sobre aquilo que se produz aqui. Então, quem usa cigarro eletrônico no Brasil, adquirido aqui dentro, com os insumos adquiridos aqui dentro, não sabe o que está utilizando. Ele não sabe o quão prejudicial isso vai ser para a sua saúde, porque não há regulamentação sobre a produção no Brasil. Então, isso é muito ruim e para que o uso como redutor de danos fosse de fato válido, teria que haver uma política que regulasse essa produção e esse consumo e esse comércio no país, para que existisse segurança naquilo que você está comprando. E essa proibição, ela vem justamente por quê? Porque muitas pessoas estão utilizando sem nunca antes na vida ter utilizado cigarro tradicional. Então, elas não estão migrando de cigarro tradicional para o cigarro eletrônico como forma de redução de dano. Não, elas estão justamente utilizando uma nova droga, que é essa substância para obtenção dos seus efeitos e com isso uma nova geração de pessoas dependentes à nicotina e expostas a substâncias tóxicas que poderão causar câncer e etc. Então, é por isso que se fez essa proibição total. Mas o que adianta proibir se os jovens adultos e os adolescentes estão utilizando em massa? Proíbe-se o comércio, a produção, né, a venda, a importação. Existe legislação que diz que isso é proibido, mas o que adianta se as pessoas estão utilizando? Então, o caminho, ao meu ver, tem que ser outro, porque isso está amplamente difundido entre os adolescentes e jovens adultos. Então, é preciso que informações seguras sejam levadas a esse público, é preciso que existam políticas públicas que regulem esse uso, é preciso que exista uma regulação dessa produção e etc., para que isso, de fato, se a pessoa escolhe usar, utilize com segurança e que possa utilizar isso não como uma forma de tratamento à dependência à nicotina, mas como uma prática de redução de danos causados pelo uso de cigarro tradicional ou, por exemplo, pelo uso do narguilé. Não sei se ficou claro isso para vocês. Então, assim, o uso do cigarro, só para ficar bem claro, né? Eu sou extremamente contra o uso de cigarros eletrônicos e narguilé, porque são as novas... os novos dispositivos utilizados pela indústria do tabaco para se manter viva. São essas indústrias, as produtoras desses dispositivos. Sou extremamente contra, mas sou extremamente a favor da prática de redução de dano pelo uso de cigarro eletrônico, por exemplo, mas desde que regulamentado, desde que existam leis que garantam que os produtos fabricados sejam fabricados com boas práticas de fabricação, com controle de qualidade, que se saiba o que existe ali, para que isso não traga outros prejuízos para os usuários. Então, isso é redução de dano.